a gente foi construindo, né? A nossa família, a gente foi construindo da forma como nós sabíamos, né? E antes de iniciar a palavra do reino, aquilo que Deus quer entregar para nós aqui, eu quero ler um versículo. Provavelmente algumas devem conhecer, outras não, mas sempre quando a gente vai ler a palavra, ela se transforma dentro de nós num nível, quando a gente está aberta num nível que a gente ainda não conhece, né? Então eu quero compartilhar com vocês em Hebreus 11, versículo 1. Quem achou, só faz um certinho aí, para acompanhar. Hebreus 11, versículo 1. Bora lá, então. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então, através da fé, Deus vem trabalhando muito na minha vida, inclusive antes de vir aqui com vocês, eu estava estudando, estava entendendo algumas coisas e, nossa, eu fui muito impactada, né? Só de trazer a fé para esse estudo, porque antes de chegar no coração de vocês, passou pelo meu, né? E assim, é tremendo o que Deus faz no transbordo, né? E tem tempo já que eu venho pedindo para Deus para transbordar mais na vida de outras pessoas, né? Porque eu sei que eu tenho muita coisa para entregar. Então, essa oportunidade já é a resposta dele para minha vida, né? Então, vamos lá. O que é a fé, né? Em hebraico, emanuna, significa assim, firmeza, coluna, sustentação. Quando a gente olha para uma casa, o que tem embaixo de uma casa? Uma casa tem a coluna, né? Tem aquilo que a gente não enxerga quando a gente vê uma casa. Ali embaixo tem os esgotos, tem casas que tem fiação, né? Tem várias coisas ali que a gente não está vendo. Inclusive, o meu filho, o João, ele está na fase de perguntar muitas coisas, né? Então, ele quer saber tudo. Daí, ele estava perguntando assim para mim, mãe, para onde que vai o xixi quando a gente faz? Daí eu disse, meu filho, tem um esgoto, tem um cano por baixo da terra, vai lá pro esgoto. Daí ele, tá, mas chega onde? Eu disse, chega lá no rio, sabe? Daí é bem legal de ensinar, porque, tipo assim, é tudo novo, sabe? O que é óbvio para nós não é óbvio para eles, né? Então eu explico tudo, né? Tem algumas pessoas que acham ele muito inteligente por conta disso, né? De eu parar, explicar as coisas para eles que para nós é óbvio, mas para ele não é. Então ele queria saber onde que vai tudo, né? E como que vem a água também, várias coisas, né? E eu explico. Então, é a mesma coisa a fé. A gente não vê todo o processo, não enxerga o que tem numa casa, né, por debaixo dela, mas a gente sabe que existe. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera que aconteça. Então, através da fé, Deus tem trabalhado muito na minha vida, né? Que ela transforma muitas coisas, porque faz parte do reino dos céus, faz parte do reino celestial. Não é algo comum do nosso dia a dia, de a gente estar ali, né? Deveria ser, mas como a nossa mente cria uma realidade desde a infância, né? A gente nem sabe o que é fé. E nesse processo, Deus trabalhou muito comigo lá atrás. Teve uma época da minha vida que comecei a entender sobre o que era fé, fui caminhando, meio assim, né? Não sabendo muito bem, mas indo, né? Então eu comecei a estudar várias coisas, vi várias pessoas falando sobre fé, e eu disse assim, tá, vamos ver, escutei esse versículo, se vamos testar, ver se isso aí funciona mesmo. Já duvidando, né? Mas agindo. Então, teve um período da nossa vida que a gente tinha um carro comum, né? E como a nossa família é muito grande, certo seria 7 lugares, né? Então, eu disse para Deus, meu Deus, quando a gente vai passear ou na praia, em qualquer outro lugar,
é sempre assim, ou uns não podem ir, ou outros, ou a gente tem que dividir carro, tem. Ô, guria, só o meu congelou ou de todo mundo congelou? O meu congelou também. O meu também. Para mim, a Dani tá congelada também. A Dani tem algum outro contato que a gente pudesse ligar para ela para. Vou tentar falar com ela aqui no Zap. Eu tentei falar aqui com ela, mas o Zap dela também não tá funcionando. Eu acredito que o celular dela que deve ter descarregado. Alguma coisa assim. Eu acho que a Cris também, ela tá aqui, mas eu acho que ela não tá conectada. Alguma das mulheres aí teria algum testemunho para compartilhar, pelo menos para a gente aproveitar esse momento enquanto a Dani volta? Posso? Deixa eu abrir o Então, vídeo. Nossa senhora, tô na bagaça. Mas tudo bem. Eu tava tendo uma catarse agora há pouco aqui, mas enfim. Posso?
Sim, Ju, acredito que para a gente poder não perder esse tempo, não perder esse fluir, vamos aguardar a Dani voltar, mas aí você já compartilha, assim edifica a nossa vida também. A palavra da Dani falava sobre a fé, né? Sobre a fé naquilo que a gente não vê, né? Há pouco meu marido me ligou, o meu irmão já morou aqui comigo um tempo, eu tenho um irmão 20 anos mais velho praticamente, que veio a se separar, enfim, e ficou sem eixo. E eu tenho visto um mover enorme, assim, de Deus, né? Faz um ano que eu me batizei, e há um ano, entre choros e oração, e choro, oração, Bíblia, o que a gente mais precisava era o posicionamento do Augusto, né, enquanto sacerdote do lar, enquanto homem, né, e ele fez o império. Não foi a convite meu, não foi um outro homem. Então, assim, eu pude ver a fé pura, né? Eu sempre fazia na força do meu braço, não foi na força do meu braço, foi um outro homem, né? Então, eu tô podendo ver todos os dias, cada dia, o mover da oração, sabe? Que muitas vezes eu nunca fui aquela mulher que a mãe disse, tem que trabalhar, tem que ser independente, eu nunca fui, né? A minha mãe sempre foi do lar, sempre oração, sempre eu que fui para fora, e agora cada dia eu tô vendo, né? O Augusto foi pro Império fazem 2 semanas, 3, enfim, não me lembro mais. E ontem a gente estava descendo para fazer alguma coisa, a gente mora aqui em Gramado, a gente estava indo em Taquara. Ele disse: vamos passar ali na Santíssima Trindade, que era um orfanato antigamente, hoje em dia faz filantropia. Nós passamos ali, ele comprou, ele viu o que precisava de doação, nós compramos, nós doamos. Quando ele doou, Gurias, ele entrou num momento assim tão profundo dele, assim, tão profundo, que eu não consigo nem relatar em palavras, assim, sabe? Que ele viu assim a questão da fé, a questão de se posicionar, a questão de ser filho de Deus, herdeiro, sabe? Senhor, glória a Deus. Ele viu aquilo tudo, sabe? Ele sentiu no coração dele isso. Hoje de manhã, o meu irmão ligou para ele, pedindo para conversar com ele, né? E ele já conversou com o meu irmão, enfim, Urias, um dia eu ainda vou escrever um livro disso tudo, sabe? Porque é literalmente a fé, assim. Oi, Dani, beijo. Vou te deixar tomar a palavra de novo. Beijo. Caiu aqui, mas é assim, né? Ao vivo é assim mesmo. Mas vamos lá. Bom, eu estava contando ali da questão do carro, né? Da gente viajar, da fé. E é isso mesmo, Juliana. A fé é tu acreditar sem duvidar, de tu receber, entender o que é o reino dos céus, que não é aqui o dia a dia comum que a gente vê, né? É realmente trazer um reino celestial para a terra. É tu dizer assim, eu não sou daqui, eu sou do reino celestial, e o reino celestial é abundância, né? Então, quando eu orei ali, pedi para Deus, né, um carro, eu pedi um carro de 7 lugares, para que a minha família toda pudesse viajar juntas, né? Então, eu orei crendo naquilo. Eu orei e eu fiz o seguinte, eu botei a foto na tela do meu celular. Tipo assim, deu uns 15 dias que aquela foto estava na tela do meu celular. O carro era cinza, né, prata, aliás, de 7 lugares, uma Spin. E a gente foi para a praia, né, de 2 carros assim, que era quase final do ano também, há 2 anos atrás isso, né? A gente foi para a praia e a gente chegando lá, o meu marido recebe uma ligação. Ele disse do tio dele, né? Ô, Rafa, tu estava procurando um carro de 7 lugares, não sei o quê. Tem um amigo meu que o pai dele faleceu e ele tá vendendo as coisas dele, né?
E o Rafa disse assim, que carro que é? E ele disse, é uma Spin de 7 lugares. Daí eu disse, meu Deus do céu, que loucura, né? Eu disse, Jesus, tu é muito bom. E eu disse, sério, Rafa? Daí ele disse, sério. Daí eu disse assim, então tá. Então vai ser nosso esse carro. Eu, né, comecei a concordar assim. E a gente não tinha entrada nenhuma para dar, né? No mundo físico, no mundo aqui natural, não tinha possibilidade nenhuma. E ele disse, não, me paga mês que vem a prestação e tu já pode levar o carro. O que ele fez? O Rafa foi da praia, né, onde nós estávamos, e veio na nossa cidade buscar o carro sem dar nenhuma entrada. E daí, para voltar de viagem, a gente já veio todo mundo no carro comemorando, né? E eu disse, Jesus, tu é muito incrível, da cor que eu pedi, com 7 lugares. E eu disse assim, agora a minha família toda pode ir em segurança, né? Porque antes a gente ia, daí às vezes a gente ia amontoado um em cima do outro, sem cinto de segurança. Isso é que era que eu mais, assim, não gostava, né? Mesmo sabendo que Deus é que traz a nossa proteção. Só que foi tão incrível porque eu orei crendo, eu botei a foto na tela do meu celular, eu acreditei naquilo. E logo depois, uns 15 dias, apareceu da forma como nós queríamos, né? Mês passado até a gente pagou a última prestação, já está pago. Então, e agora, né? Deus está movendo nós para outros níveis de fé que existe, né? Vai indo, vai indo, vai indo, sobre uma casa nova. E nós estamos crendo até a Cris disse assim, Dani, deixa o cestinho do supermercado de lado e pega o carrinho grande, né? E eu disse, tá bom, Jesus, vou fazer isso. Escolhe quantos quartos tu quer. Eu quero um quarto, né? Uma casa com 5 quartos, porque a nossa família é grande, então preciso de visitas também, né? Então, é crer, sabe? É trazer do reino dos céus para a terra, né? E porque assim, o nosso Pai, ele tem prazer em abençoar nós. Só que a nossa mente às vezes fica limitada, como eu vou fazer, que entrada é o que eu vou dar, o que é isso, o que é aquilo. Não, Deus está só esperando a manifestação dos filhos para que o reino seja estabelecido, né? O reino dele venha. Entende? E a gente usufrua de tudo isso. E para quê, Dani? Para ostentar, para isso? Não. É para que realmente as pessoas vejam Deus agindo na tua vida. Aquilo que é impossível aos olhos naturais, Deus faz. Porque, digamos, se nós tivéssemos o dinheiro para dar entradas, né? Se nós tivéssemos lá trocado o nosso carro por aquele carro, seria consequência daquilo que nós estávamos fazendo. Daí é muito fácil. Daí não existe, digamos, a manifestação de Deus no impossível, né? Então, é isso que Deus quer fazer com nós, é que nós cremos e damos um passo de fé, mesmo que aos olhos humanos seja tudo impossível, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que estuda muito. E na minha lógica financeira, eu disse, não, nós temos que fazer assim, 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 porque nós temos esse tal comportamento. Então, na minha lógica, eu sei de tudo, né? Mas Deus quer desconstruir a lógica humana para que ele entre e faça a vontade dele, né? Para que a gente declare mesmo o reino dos céus. E até agora, nessas minhas orações, eu disse, Senhor, eu entendi agora o que tu quer com a prosperidade na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente aceita a prosperidade do reino celestial, é como se a gente se sentisse tão constrangido. Por exemplo, assim, tu já foi num lugar, numa loja chique, num restaurante muito chique, assim, que tu se sente, meu Deus, parece que eu tô deslocada aqui, parece que não, né? Se não foram, vão, para vocês experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida de vocês. Porque o reino, ele é tão abundante, mas tão abundante, que até aquela música que eu estava escutando, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, porque realmente quando a gente experiencia a vontade de Deus nas nossas vidas, a gente se sente tão constrangido do amor dele por nós, porque a gente vê nas coisas como Deus está cuidando da gente, né? Por exemplo, quem é mãe aqui? Algumas são mães, né? Então, todas nós, como mães, temos vontade de agora no Natal, por exemplo, de dar um presente para os nossos filhos, certo? Um presentão, né? Aqueles, uau, de final de ano mesmo, de Natal. E como nossos filhos vão se sentir quando a gente entregar o presente que a gente quer dar para eles de Natal?
Oh, mãe, uma felicidade total. Meu Deus do céu, o que que eu fiz para merecer isso? Eles vão pensar assim, né? Gente, eu não fiz nada, mas eu tô recebendo meu presente, tá, aquela alegria, né? Total, de final de ano. E assim é Deus com nós, a gente fica se questionando, meu Deus, mas eu não fiz nada para merecer, e tu é tão bom. O amor de Deus, ele tem que nos constranger a ponto de que meu Deus, que loucura! Eu sou só filha mesmo, eu só recebo o que Deus tem para me entregar, sabe? Então a fé é isso, é tu trazer essa manifestação para as coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas, né? Eu sei que tinha caído a internet, eu tinha mais coisas para falar, mas deixa eu botar aqui em volta. Eu tinha perdido o raciocínio. Tem outras coisas também que Deus fez na minha vida que eu queria compartilhar, mas por questão do horário, eu sei que caiu ali, a gente, né? Mas eu queria trazer isso. A fé, ela não é um sentimento. Hoje eu tô alegre, hoje eu decido acreditar. Não, a fé mesmo nas piores circunstâncias, tu sabe que Deus está organizando tudo, que Deus ele está trazendo, né? Aquilo que ele tanto quer para as nossas vidas. O que nós temos que fazer como filhas é não estragar os planos de Deus. Só isso. Só isso. Porque, digamos, né? Vamos voltar ali à ideia do presente de Natal. A gente vai lá, quer fazer surpresa, embala o presente, compra sem as crianças ver, né? E tal. E eles querem lá estragar a surpresa. Deixa eu ver, o que que é? Não estraga a surpresa de Deus para tua vida. Apenas recebe. E é tão prazeroso quando Deus nos surpreende, né? Inclusive, a gente foi ver um condomínio lá, a gente foi no da Cris também, mas a gente tinha ido em outro. Eu disse assim, se eu procurar na internet, antes de nós ir lá, para mim ver, né, curiosa, ver como que vai ser e tal. E eu disse, não vou estragar os planos de Deus, não. Se ele quer me surpreender, por que que eu vou pesquisar na internet o que que ele quer me dar, né? Eu disse, não, eu vou receber, vai ser surpresa, eu vou me alegrar, ele vai se alegrar, sabe? E a gente vai ser feliz. E foi realmente, a gente foi lá ver, e assim, nossa, foi como se realmente é tudo novo, sabe? O que Deus tem para nós. E eu disse, Senhor, obrigada pelo teu amor, né, manifestado através das coisas. Porque a gente cria, né, na nossa mentalidade algo como se eu não mereço o que Deus está me dando. Sim, tu merece, foi pago um alto preço por ti, né, na cruz, um preço de sangue. Então, olha quanto tu merece, quanto Deus te ama, né? Então, é isso que a gente tem que ter, a mentalidade de Cristo, né? Porque Cristo, ele sabia o que ele veio fazer aqui na Terra. E ele não orava pedindo, pai, isso, aquilo. Não, ele orava agradecendo. Na multiplicações de pães, Jesus, ele não disse, por favor, meu Deus, né? Não faça passar vergonha aqui na frente de 5.000 pessoas e tal, tal, tal. Não, Jesus, ele sabia quem era, da identidade dele, como filho, ele sabia que ele poderia acessar do reino dos céus a qualquer momento na terra. Então, o que que ele fez? Ele pegou os 5 pães, os 2 peixinhos e, pai, obrigado por sempre me ouvir, te agradeço, tal, tal, tal. Porque ele sabia quem ele era. Quando nós temos a nossa identidade fortalecida, a mente de Cristo, como Cristo veio e mostrou para nós várias coisas que ele viveu aqui, como filho, quando a gente entende que a gente é filha também, a gente não ora como pedinte. A gente ora agradecendo, crendo. Essa é a fé, das coisas que a gente não vê, mas sabe que elas existem. Trazer a existência, né? Quando Deus disse assim, haja luz, houve luz. Ou Deus disse assim, talvez vai haver luz e tal, tal. Não, Deus disse, haja luz. Pelo poder da palavra, houve luz. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas às vezes eu fico viajando, né? Às vezes eu olho, Jesus, o Sol. Quantos milhões de anos existe o Sol pela uma palavra que tu disse? Tá aqui, tá firmado no céu uma palavra que o Senhor disse. Tudo que existe no mundo, através de uma palavra, veio à existência. Então, nós que somos imagem e semelhança de Cristo, de Jesus, de Deus,
quando nós declaramos pelo poder da palavra, trazer à existência aquilo que não existe, nós estamos crendo. E quanto isso vai reverberar por gerações? Porque nós decidimos crer através da palavra, da declaração, né? Então, nesse dia eu queria compartilhar com vocês sobre isso, né? A fé, acreditar naquelas coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que no reino existe. E nós somos dessa pátria, né? Desse reino celestial. E se nós somos desse reino, a gente tem que entender que nós manifestamos as coisas do reino também. Por mais que pareça impossível aos olhos humanos, e tem que parecer mesmo impossível aos olhos humanos, porque senão não tem graça, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a fé. Acreditar no impossível daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Certo? E também quero deixar um convite aqui para vocês da minha imersão que eu vou fazer no dia 30 desse mês. Vai ser uma imersão florescer é o nome, né? No qual a gente vai entender vários processos da nossa mente, daquilo que, das dores, das coisas que a gente carrega, a gente vai curar algumas coisas, né? Algumas feridas, e depois nós vamos trazer essa identidade de filhas, né? Para que a gente possa viver ainda mais aquilo que Deus tem para nós. Essa imersão vai ser um dia todo, né, das 9h30 da manhã às 6 da tarde, com café da manhã, almoço e lanche da tarde, com mesa posta, dinâmicas, né? Várias questões para a gente realmente experienciar o reino de Deus na Terra. Porque, por exemplo, você vai lá falar para uma mulher, participei do tempo de mesa, assim, 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 e ela, tá. O que acontece? Ela não viveu o tempo de mesa. Tu falar uma coisa e ela viver é diferente, né? Tu que esteve aqui nesse tempo de mesa, tu sabe o que tu está recebendo. É diferente de contar, né? Então, essa imersão é de viver essa experiência, né? Para que a gente entenda de fato o que é a pátria celestial. Né? Então, quem tem interesse de participar, me chama ali no meu Instagram ou no meu particular, tem no grupo também, que vai ser uma honra estar servindo vocês, tá bom? E agora eu quero abrir o microfone para algumas, se quiserem compartilhar, né, sobre alguma coisa. Levanta a mãozinha, quem quer compartilhar? Não percam a oportunidade. Deixa eu ver. Eu acho que a Juliana tinha que terminar. Ju, termina, conclui o que você estava falando. Conclui, porque também estava excelente. Então, obrigada aí, Daniela, né, por dividir isso com a gente. No momento que saiu ali, a Juliana também estava compartilhando algo muito, muito legal também. Uhum. Pode compartilhar, então, Ju. Estamos aí para receber também. E quando a gente foi ontem, ele veio completamente... parecia transtornado, assim, né? Mas ele pôde ver dentro dele isso, assim, sabe? E daí hoje de manhã, o meu irmão, imagina, meu irmão tem 60 e lá vai banda anos, né? E normalmente a gente acha que o mais velho é o certo, enfim. E ele veio conversar com o Augusto, e o Augusto pôde se posicionar no sentido de filho, sabe? Não assim de, eu sei, ou isso, aquilo, sabe? Pôde dizer para o meu irmão sobre isso, sobre Deus, assim, sobre Jesus, sabe? E é bem provável que o meu irmão venha a morar conosco, e ele já morou uma época, mas ele morou porque eu tinha falado, né? De novo, pela força do meu braço, e não, assim, todos os dias, todos, desde das pequenas coisas, que nem eu escrevi no grupo do Império, assim, o Augusto, no dia seguinte que estava em casa, foi pegar uma flor e chamou o Pedro, que é o nosso filho de 8 anos, para pegar uma flor, para trazer para mim. Até as coisas mais
mais pesadas, que é aquelas que a gente considera impossíveis, assim, sabe? Que é, por exemplo, essa questão do meu irmão. Então, assim, nossa, o acreditar, o se mover em fé é incrível, assim, todos os dias, desde o respirar até o ir dormir, nós estamos experimentando bênçãos, maravilhas de Deus, sabe, gurias? Eu poderia relatar inúmeras, que envolve dinheiro, envolve pessoas, envolve transformação de mentalidade, envolve peso, emagrecimento, gurias, assim, é muita bênção, muita, gurias. Um dia eu quero compartilhar todas elas, eu vou ter que escrever elas para mim me organizar em ideia para poder transbordar isso, gurias, para poder vocês. Por isso, todos os dias, quando eu abro aqui, eu tô mega vermelha, porque todo dia é um choredo de gratidão, assim, que é imenso, gurias. Imenso, 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 imenso. Obrigada, tá, gurias, por me escutarem. Que bom, né? Isso é maravilhoso a gente viver todos os dias através da fé, né? E eu tenho experienciado, né? É viver através da fé. E realmente, surpresa. O que Deus faz todos os dias para nós. Então, eu quero orar aqui com vocês, né? Para não se estender muito. Que eu sei que vocês também têm os contatos, né? Então, vamos entregar nosso tempo de mês. Respira fundo. Se conecta com o Pai. Com a mente de Cristo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo teu poder manifestado em nós nesse tempo de mês. Foi maravilhoso demais poder entender mais sobre o teu reino, que eu tenho certeza que essas mulheres que estão aqui, Senhor, elas querem experimentar o que é viver através da fé, porque elas declaram, Senhor, que o teu reino sendo manifestado aqui na terra, a tua pátria, Senhor, que não é algo que os olhos humanos, a lógica humana possa contar em números, contar em palavras até mesmo, mas com fé, com obediência, com honra, que as pessoas que chegam até nós olhem de uma forma diferente, que nós carregamos um reino diferente, nós carregamos a mente de Cristo, e nós transbordamos a mente de Cristo. Obrigada, Jesus, pela tua transformação em nós. Obrigada, Senhor, por abrir a nossa mente e desfazer tudo aquilo que era uma mentira e trazer a verdade sobre nós. E nós declaramos, Senhor, a partir da fé, que esse movimento, Senhor, no tempo de mês irá crescer. Mais e mais mulheres irão chegar e quererão. Nós teremos, Senhor, que comprar o plano, Senhor, pago desse movimento, desse Zoom aqui, para que outras mulheres possam entrar. Que elas veem algo diferente nessas mulheres que estão todos os dias aqui, buscando entender mais, buscando o teu reino. E, Senhor, esse movimento venha a crescer infinitamente mais daquilo que a nossa capacidade é capaz de alcançar. Obrigado, Jesus, por essas mulheres que estão chegando, por essa transformação, por vidas sendo impactadas, famílias sendo transformadas. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meninas, obrigado por esse tempo, foi maravilhoso. Amém. Compartilhar com vocês. Obrigada, Amém. Dani. Amém. Até a próxima. Beijos. Beijos, obrigada.